very formal. Sign mental. here, and... If you're still struggling with consent, just imagine instead of initiating sex, you're making them a cup of tea. Porquê que achas que a discussão do consentimento pode ser relevante na sociedade atual quanto a esta nossa temática da identidade de género e nas nossas questões sociais que Eu estamos aqui a acho que abordar? tem tudo a ver, porque o que é o consentimento? O consentimento, no fundo, é uma autorização para que determinada pessoa haja sobre ti. Portanto, todas aquelas tensões que nós há pouco estávamos a falar de sujeito e objeto, estão as duas presentes no consentimento, porque sou eu, enquanto sujeito, que me faço objeto para o outro. E a questão central na nossa sociedade atual, quando se fala, por exemplo, do movimento Me Too, tem exatamente a ver com o que é um consentimento e o que é um consentimento válido. No fundo, é uma questão que, novamente, tem tudo a ver com liberdade, porque se nós formos longe demais e dissermos que todas as circunstâncias que influenciaram a opção daquela pessoa naquele momento tiram o valor dessa liberdade e, portanto, recusarmos a eficácia do consentimento, vamos avançar para um mundo em que não reconhecemos o livre-arbítrio, em que é tudo determinismo. Portanto, aquilo que nós somos desafiados a encontrar, e isso é claro numa perspectiva mais jurídica, é quais é que são os critérios para saber se esta opção que esta pessoa pareceu ter neste momento é uma opção que se pode ter como sua ou, pelo contrário, tem de ser como viciada. Um caso típico, a pessoa que é pressionada para subir, ascender, obter determinada vantagem, principalmente no contexto laboral, a ter uma relação íntima com outra pessoa. Ela só está a consentir para obter essa vantagem, porque sabe que não a vai ter, porque teme represálias, etc, etc. Até que ponto é que isto é um consentimento válido? Foi aquela pessoa, apesar de tudo, que disse que sim, mas em que circunstâncias? Portanto, o nosso desafio é, devemos valorizar o sim e o facto daquela pessoa ter dito sim naquelas circunstâncias, ou devemos dizer que essas circunstâncias excluem a relevância do consentimento daquela pessoa? E nesse sentido eu acho que é uma discussão extremamente apaixonante, porque por mais que sejam as coisas complicadas na nossa vida, existe também muito que é nosso e que nós damos como identitário pelo facto de termos tomado determinada decisão. No fundo, é a nossa capacidade de contar a nossa história. E vê-se muito que um método que segue, e isto acontece imenso até com a minha mãe, quando nós às vezes estamos a ver uma coisa mais polémica. No outro dia era uma reportagem exatamente acerca de um rapaz que transitou para ser uma mulher. E ela disse, ela referiu agora que teve umas companhias aos 16 anos. Se ela não tivesse tido essas companhias, ela provavelmente ainda era um homem e era feliz. Portanto, no fundo, o que é que nós estamos a fazer aqui? Nós estamos a dizer que foi o facto de ela ter tido aqueles encontros que fez com que uma coisa que é tão importante para aquela pessoa existisse. Não foi ela, não foi o seu livre-arbítrio. Estamos a desempoderá-la. Existe esta tensão muito importante. Por um lado, os movimentos feministas querem muito dizer que nem todos os consentimentos podem ser válidos, e bem, mas também se tem de terem atenção que se avançar para um extremo muito, muito grande, vamos acabar por desempoderar as mulheres. Novamente, onde é que isso acontece de forma flagrante? No campo da prostituição, em que se diz imenso que é pelo facto da pessoa ser pobre, é pelo facto da pessoa ser toxicodependente, é pelo facto X, circunstância Y, que a pessoa se prostitui, não como uma escolha de vida. E acabamos por quase presumir, que quase aquilo que acontece no nosso Estado ilegal, sim, tratamos essas mulheres e essas pessoas como se fossem menores, como se fossem pessoas que não têm a capacidade para decidir por si mesmas, tendo em conta o peso das circunstâncias a que estão sujeitas. E, portanto, é um tema muito, muito desafiante, porque a nossa história e a forma como nós a influenciamos, eu acho, depois agora vocês também dirão, mas é uma parte muito importante de nós. E se nós tiramos isso às pessoas, o que é que resta? Parece que somos, assim, no fundo, pêndulos para virem grupos que nós encontramos quando tínhamos 16 anos, levarem para onde quiserem. E obviamente não pode ser assim.
Então, tu dirias que o problema está na objetificação? Achas que é um problema de objetificar a mulher, ou o homem, ou a outra pessoa? É assim, eu acho que deve haver liberdade para nos objetificarmos. Acho que nesse sentido a fórmula de Kant era bastante pertinente. Ele já compreendia que, de certa forma, todos nós nos objetificamos, mesmo quando assinamos um contrato de trabalho. Quando nós alienamos, seja o que for que é nosso, e nos comprometemos a determinada coisa, e no fundo damos assim uma espécie de rigidez, uma espécie de área ou um campo de efeitos em que a nossa liberdade já não pode atuar a todo instante como estamos habituados em relação à generalidade das coisas da nossa vida, estamos no fundo a renunciar a uma certa parte da nossa subjetividade. Acho que é importante lidar com a objetificação sem mágoas e sem os sentimentos negativos que normalmente estão associados a ela, sem aquela sensação de que fui instrumentalizada, de que fui manipulada, fui reduzida, fui submetida. Acho que todas essas coisas têm uma carga psicológica muito forte que tem de ser, como direi, reposicionada. Porque é só quando nós nos objetificamos também que conseguimos olhar-nos. Acho que se tu não te vires como um objeto, também tens uma sensação de que és disperso, não consegues verdadeiramente perceber. Acho que a nossa compreensão está limitada de tal modo que nós precisamos tirar uma fotografia e precisamos olhar para essa fotografia para nos vermos e percebermos o que é que fomos naquele momento. E portanto nós temos de aprender a fazer isto sem dor. Quando nós, por exemplo, escrevemos uma obra, há um pedaço de nós que ficou ali, mas também tornámos aquilo um objeto estanque, que já não podemos estar sempre a mudar e a reescrever. E também temos de lidar com a dor de ser aquilo, de ser finito. Portanto, eu acho que é uma discussão que tem muito a ver também com a morte, tem muito a ver com as falhas. Nós temos de aprender a saber olhar para nós. E nesse sentido eu acho que a objetificação é muito importante e que ela sempre teve um papel um bocado indigno ao longo da história. Temos muito medo dela, quando na realidade sem ela nós também não temos nenhuma pista para nos compreendermos. E tu achas que, portanto, para conhecer o Fábio numa relação, eu necessariamente preciso objetificar-me? Porque eu apaixono-me logo por conceitos complexos. Quanto mais metafísico, mais eu gosto. E depois o meu problema é como é que isto é no campo real das coisas, né? Ou seja, obviamente que existem grandes flags, né? No means no. Grandes flags claríssimas, né? Não é preciso a verbalização completa da falta de consentimento. Mas às vezes as coisas avançam de forma tácita, não é? E às vezes, a mesmo havendo consentimento mútuo para estarem juntos, o que eu penso é que se calhar às vezes, e estando ambos sóbrios e perfeitamente conscientes da situação, se calhar numa outra situação, é aquilo que estavas a dizer, há vários contextos, não é? E se calhar num outro contexto, aquilo só não aconteceria de forma se fosse discutida, de uma forma, vamos sentar na mesa e vamos definir os termos da relação sexual. E assinar no final. Já agora. Exatamente. É um 50 Shades, não, e depois a questão é, isso não há o risco de quebrar um pouco, ou a consciência exacerbada talvez, não pode correr o risco de quebrar a chama da paixão a acontecer naquele exato momento e duas pessoas trocam os olhares e... Porque sentar-se numa mesa, às vezes a questão arrefece um bocado. Vou fazer uma coisa que eu faço todos os episódios, que é Wittgenstein. Já estava na hora, Dudu. Wittgenstein time. A gente tem de criar uma aba com uma musiquinha do Wittgenstein. Dudu, tu é que és o homem da arte. É um jogo linguístico, essa coisa que acontece tanto nos bares como nas discotecas, e que claramente é uma coisa que só funciona no caso concreto. O jogo de linguagem adapta sempre ao seu contexto e aos próprios sujeitos que estão a ter essa conversa. O que é que cada uma das palavras significa? E se calhar aí é o que está preocupante
na discussão do consentimento, porque se existe uma das partes que não tem consciência do que é o jogo em si, o que é que a outra pessoa quer significar, muito rapidamente pode vir de uma atuação consentida para uma relação não consentida. Está numa área que é facilmente desviante. Precisamente, deixa-me só acrescentar isto. Eu acho que, obviamente, certas pessoas vão de ter posições diferentes em relação a isto, é uma questão muito complexa, mas acho que há um momento em que nós, enquanto intervenientes, temos de ser capazes de olhar para a outra pessoa em quem nós temos um interesse sexual e perceber: esta pessoa está realmente confortável Completamente. com aquilo que se está a passar, É o bom apesar senso. dela não estar a dizer nada. Será que efetivamente ela quer isto? E acho que aquilo que muitas vezes nos acontece é porque, pronto, somos humanos, não para desculpabilizar ninguém, obviamente, deixamos-nos um pouco levar, queremos muito aquilo, passamos um bocadinho à frente das coisas que se calhar aquela pessoa nos está a dizer sem palavras e desresponsabilizamos-nos um bocadinho de ser bons intérpretes. Eu acho que, obviamente, a ideia de um consentimento prévio é um bocadinho tonta, até porque é rígida, não faz muito sentido, esse género de coisas não é propriamente de se planear, não é? Acho que para mim nunca faria A relação sentido. amorosa é sempre fluida. Não obstante, obviamente que eu também acho que é muito uma negociação. Mesmo quando nós dizemos, vamos ter relações sexuais, se alguém dissesse isto, acho que algumas pessoas dizem, não vamos dizer, vamos fazer este gesto e este e este e este, não é? Vamos fazer uma coreografia. Exato. Vamos montar primeiro pormenorizadamente, eu este primeiro, tu fazes a seguir. Isto nunca acontece. E novamente, também em relação a esta questão do objeto e do sujeito. Quando nós estamos a ter uma relação sexual ou uma relação de toque, nós tocamos e ao mesmo tempo somos tocados. Portanto, a ideia de sujeito-objeto está completamente presente. E ao longo do tempo as pessoas têm de negociar não só aquilo que elas se sentem confortáveis a fazer, parte do sujeito, como aquilo que estão disponíveis e confortáveis para que outra pessoa lhes faça, parte do objeto. E acho que esse é que é o desafio, é nós educarmos as pessoas de modo a que queiram, antes da sua libido e da sua satisfação, garantir, naquilo que é humanamente possível, o conforto da pessoa com quem querem estar intimamente, que deve ser, pelo menos da forma como eu vejo as coisas, uma pessoa com quem nós nos preocupamos minimamente. Whoa, man, those were the cool jazz stylings of the hip Larry Elgin trio, friend. And now a word from our sponsors.